empresas chinesas, assim como as americanas, já estão sofrendo as consequências da guerra tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o jornal americano The New York Times, donos de pequenas fábricas do setor de vestuário no país asiático estão encerrando as atividades ou prestes a fechar as portas por conta da alta carga tributária imposta aos produtos na entrada aos Estados Unidos. Lojas virtuais como Shein e Temu também sentem os impactos e notaram diminuição na demanda de itens que saem da China para os Estados Unidos. Sobre esse assunto, eu converso com a Larissa Varrods, que é sócia da Valha Participações, coordenadora do programa Ásia e do grupo de análise da China. Larissa, boa noite. Obrigado pela gentileza em dar essa entrevista aqui para a gente. Antes de mais nada, Larissa, qual a importância do mercado americano para essas empresas chinesas? Muito obrigada pelo convite. Olha, a China é um grande mercado de produção de têxteis, então é importante o mercado americano para elas, assim como o mercado do resto do mundo, né, de forma geral, são empresas muito voltadas à exportação. Então, você tem algumas regiões no sul da China, sobretudo, que são bastante focadas na exportação de forma geral, né? Agora, eu acho que é relevante pensar também que a China está vivendo um momento de transformação desse modelo, né? Se até hoje a exportação de produtos era um driver, um motor muito importante da economia chinesa, o governo chinês tem dito que esse motor passa a ser o motor da ciência, da tecnologia e da agregação de valor ali dentro para consumo pelo próprio mercado chinês. Isso não acontece de imediato, de um dia para o outro, né? Mas a gente pode ver que a estratégia do governo chinês é de mudança desses motores que levam ao crescimento da China e, portanto, eles se sentem, de certa forma, preparados para lidar com essa circunstância, mesmo diante do fechamento do mercado americano para esses produtos ou da redução de compras dos americanos por esses produtos chineses. A gente vem notando, Larissa, uma posição bastante firme do governo chinês até aqui, irredutível, né, e claramente esperando que o governo americano faça uma sinalização no sentido de negociar, né? Enquanto do lado de lá os Estados Unidos vêm cobrando que a China, que Pequim faça esse movimento, e Pequim vem se mostrando um negociador bastante duro. Quer dizer, essa sua explicação, ela está em linha com essa postura do governo chinês? Claro, estamos falando de um setor, né? Estamos falando de vestuário, mas quer dizer, a China tem uma estratégia para enfrentar esse momento e no caso de produtos de mais baixo valor agregado, como o vestuário, por exemplo, né? Se a gente for comparar com produtos de tecnologia, automóveis, a China já tem um plano de voltar ao seu próprio mercado interno, que não é pouca coisa, para absorver essa produção? Olha, eu tenho a sensação de que os chineses estão se vendo, sim, preparados para enfrentar esse momento. Eu acabei de chegar da China há poucos dias, eu estava lá até o início da semana passada e tive a oportunidade de conversar com pessoas de diferentes setores, né? Setor financeiro, setores produtivos, mais voltados, por exemplo, à produção para o sul da China, também o setor de energia. E o que eu percebi é que as pessoas estão com a sensação de que esse momento era esperado, era bastante anunciado, né? A gente viu não só no primeiro mandato do governo Trump, mas também na corrida presidencial, né? Nesse segundo mandato, já ficava bastante claro que a intenção era de impor tarifas aos produtos chineses. Então, de certa forma, eles se veem sim preparados para lidar com isso, o que não significa que eles não reconheçam que isso é ruim para a economia chinesa, tá? Muito pelo contrário, eles acham sim que vai ser ruim, eles acham que vai ser um baque, mas eles têm a sensação de que eles podem passar por esse momento de turbulência, foi o que me foi passado em várias dessas conversas, mesmo que esse momento de turbulência dure, digamos, o tempo, né, do mandato presidencial nos Estados Unidos. Então, eles parecem confiantes na capacidade chinesa de passar por essa adversidade. Como você disse, o setor de têxteis, em particular, é um setor que a gente já via,
já estava vendo uma expansão para outros países do Sudeste Asiático, inclusive com investimento das próprias empresas chinesas. Então, Vietnã, até Indonésia, de certa forma, Camboja, são polos de produção de têxteis e de calçados e móveis que também são fruto dessa relação com investidores chineses. Então, a gente já via um pouco desse processo acontecer, mas é claro que ele estava acontecendo dentro da velocidade dos próprios investimentos chineses, e agora é uma imposição de fora. Então, é um cenário mais difícil. Mas eu senti, sim, uma certa confiança de que os negócios, o ambiente de negócios na China, ele está preparado para passar por isso, mas também para se preparar para essa nova fase, que vai exigir um foco maior nessas novas tecnologias, como você citou, os carros elétricos, né, que representam já uma nova fase, né, dos carros diante do processo de transição ecológica, de descarbonização da economia. Então, a China tem prestado bastante atenção a isso, a elementos como inteligência artificial e outras transformações tecnológicas. Ela não está 100% pronta para fazer essa transição, então ela reconhece que vai ser difícil, mas ela está confiante de que ela consegue. Essa foi a minha sensação. Larissa, a gente vai ter nos próximos dias a visita do presidente Lula à China, né? Inclusive foi notícia aqui no radar agora há pouco. E os dois países vêm estreitando relações. O presidente chinês Xi Jinping esteve no Brasil no fim do ano passado, por exemplo, né? Agora o presidente Lula vai para lá. Que caminhos você vê para esse estreitamento da relação entre os dois países, para benefício de ambos? Eu acho que esse é um caminho natural, ele não está necessariamente sendo encorajado pelas questões geopolíticas que a gente está vendo hoje, né? A relação do Brasil com a China, ela já era uma relação muito boa, muito positiva, né? E ela tende a se aprofundar na medida em que é uma relação hoje já com um certo nível de sofisticação, né? Com um comércio muito importante e com uma relação de investimentos diretos também muito importante. Mas o Brasil é um país aberto às relações de forma geral, é um dos países mais abertos ao investimento estrangeiro no mundo, e espero, né, que continue assim. Então, o que eu acho que vai acontecer com a relação com a China é que a gente tende a sofisticar mais essa relação, a olhar para oportunidades de investimento direto mais complexas, talvez com maior participação de empresas chinesas em indústrias que são caras ao Brasil, que são importantes ao Brasil, e não apenas, né, no comércio de commodities, que obviamente é um elemento muito importante da nossa economia, é um elemento em que a gente é bastante competitivo, né? E é claro que a gente precisa continuar na nossa estratégia de vender para os países que queiram comprar da gente, né? A estratégia não pode ser de diversificar a partir de se negar a vender a quem queira comprar, e sim de buscar constantemente novos mercados. Então, eu acho que essa viagem é importante porque é um parceiro muito importante do Brasil, né? E na medida em que a gente possa sofisticar essas relações e encorajar investimentos de empresas chinesas a setores que são críticos ao Brasil, isso é muito bom, né? E eu acho que o que a gente deveria mirar são exatamente setores que possam nos ajudar a agregar valor em áreas em que nós somos muito competitivos, né? Por exemplo, estimular joint ventures, relações entre empresas no setor da agroindústria. O Brasil é muito forte na geração de energia limpa, e isso é muito positivo para empresas chinesas em busca de descarbonização. Então, o Brasil pode ser um polo de atração de investimentos, por exemplo, para a produção de fertilizantes verdes, de aço verde, e outros setores que são, a gente chama, né, de setores hard to abate, que são setores de muito difícil descarbonização. Então, o Brasil pode continuar se mostrando como um parceiro apto a receber investimentos dessa natureza. Acho que um outro setor que vale a pena destacar é a questão dos combustíveis de baixo carbono. Então, por exemplo, na navegação marítima, né, um setor em que a China é muito forte, você tem um grande percentual das emissões globais focadas nesse setor. Então, na medida em que o Brasil possa ser um polo de produção de combustíveis de baixo carbono, a China poderia ser um cliente e também um investidor nesse segmento. Então, eu acho que é olhar para o futuro. Esse provavelmente deveria ser o mote da visita, e eu acho que assim será, né, dado que a gente já tem hoje um ambiente bastante maduro de relacionamento dessas duas economias. Larissa Warrods, sócia da Vale Participações, coordenadora do programa Ásia e do Grupo de Análise da China. Muito obrigado, Larissa, pela gentileza da sua participação, e boa semana.
Obrigada, boa semana para você também. Obrigado.